Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Ex-presidente Lula é nomeado ministro-chefe da Casa Civil e teria exigido mudanças na política econômica para voltar ao governo. E veja também nesta edição. Presidente Dilma Rousseff diz que Lula terá os poderes necessários para ajudar o Brasil. Juiz Sérgio Moro divulga a gravação de diálogo entre Dilma e Lula sobre medida para evitar a prisão do ex-presidente. Manifestantes se reúnem em frente ao Palácio do Planalto e pedem a renúncia da presidente. Supremo rejeita recursos ao rito de impeachment que dá ao Senado poder para arquivar o processo votado na Câmara. FIFA cobra 20 milhões de reais dos cartolas da CBF por fraude em contratos de competições. Estudo da ONU coloca o Brasil entre as 20 nações mais felizes do mundo. E ao meu lado está o cientista político José Álvaro Moisés, diretor do Núcleo de Políticas Públicas da USP, coordenador do site Qualidade da Democracia, e o filósofo e professor da FAAP e da PUC de São Paulo, Luiz Felipe Pondé. Mande a sua pergunta aos nossos comentaristas por meio do WhatsApp, o número está aí na sua tela. Não se esqueça de se identificar e ainda pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Edição extra do Diário Oficial da União, impressa agora à noite, traz o ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil, a nomeação de Lula e uma gravação feita pela Polícia Federal com um diálogo entre Dilma e Lula provocaram protestos e pedidos de renúncia da presidente. Vamos direto a Brasília para mostrar como está a situação. Leandro Magalhães, boa noite. O clima está tenso aí na frente do Palácio do Planalto, não é isso, Leandro? Muito boa noite, William. Boa noite a todos. William, a situação aqui em Brasília é preocupante. Muita gente nas ruas. A gente está aqui no ponto estratégico, em cima do anexo 4 da Câmara dos Deputados. Vou pedir ao nosso cinegrafista Douglas Neres para poder mostrar a imagem aqui. Você acompanha imagens aí da Praça dos Três Poderes, onde ficam, no caso, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e logo também ao lado o Congresso Nacional. A gente pode acompanhar imagens aí. Segundo a Polícia Militar, cerca de 3.000 manifestantes em frente ao Palácio do Planalto. A gente pode acompanhar também pelas luzes aí vermelhas as viaturas da Polícia Militar. E também há pouco, a informação que chega para a gente há pouco é que os manifestantes atearam fogo em pneus aqui em frente, no meio da Praça dos Três Poderes, próximo ao Palácio do Planalto. Por isso que a gente pode ver aí uma fumaça um pouco escura, mas os manifestantes fazem e gritam palavras de ordem, fora PT, fora Dilma, fora ex-presidente Lula, que hoje tudo foi motivado aí depois da divulgação do nome do ex-presidente Lula pela presidente Dilma em coletiva hoje à tarde no Palácio do Planalto. Ele, como no caso, vai tomar posse como chefe da Casa Civil aqui no Palácio do Planalto. Essa divulgação e também depois da divulgação pela Polícia Federal da interceptação no caso, da gravação da presidente Dilma Rousseff com o ex-presidente Lula, em que a presidente cita um favorecimento prevendo aí para evitar, no caso, a prisão do ex-presidente Lula. Isso motivou aqui, Brasília parou, para ter ideia, o Congresso Nacional não teve sessão, a Câmara dos Deputados, os parlamentares da oposição começaram a gritar no plenário pedindo a renúncia da presidente Dilma, a saída do ex-presidente Lula, não admitem no governo e a sessão foi encerrada da Câmara dos Deputados. A situação aqui é de caos, William. Até o momento, apenas uma pessoa foi detida, tá? A Polícia Militar levou apenas um manifestante que estava com bomba, foi detido mais cedo. Lembrando que a oposição foi logo às 5 horas da tarde em frente ao Palácio do Planalto fazer uma manifestação até então pacífica, mas depois da divulgação, como eu falei, da gravação do ex-presidente Lula, interceptada aí pela Polícia Federal, aí sim as pessoas começaram a sair do trabalho, de casa e compareceram aqui em frente ao Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília. William. Pela participação e por dar aí esse momento histórico, né? Um momento também muito tenso aqui no Brasil. José Álvaro Moisés, essa divulgação. Primeiro, o fato Lula ministro para ajudar a presidente Dilma ou não, e a divulgação
dessas gravações da Polícia Federal, que nós vamos falar logo em seguida, mas a primeira pergunta é em relação ao Lula como ministro da Casa Civil. Você vê aí uma questão da presidente Dilma Rousseff na sombra do seu criador ou ela vai distribuir as cartas ainda? Boa noite, William. Boa noite a todos. Veja, eu acho que... Bom, primeiro nós estamos vivendo dias históricos, né? Esses dias estão, de certa maneira, verificando uma aceleração da história brasileira e, num certo sentido, colocando a crise política que estava numa situação muito difícil, num auge que busca agora uma solução. A presidente Dilma pensou que levando o ex-presidente Lula para o governo dela e nomeando ministro da Casa Civil, pudesse, de alguma maneira, reorganizar o seu governo. Eu acho que esta hipótese, William, ela padece de uma coisa fundamental, ela padece do tempo, do timing em que aconteceu. Não é? Se o Lula era tão importante para restabelecer a coordenação política do governo, por que ele não foi no início de 2015 ou no início de 2016? O fato dele ter sido chamado agora, neste momento, casa inteiramente com o momento das investigações da Lava Jato, não é? E particularmente com os fatos que ocorreram 1 ou 2 semanas atrás, em que ele foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento, depois houve a manifestação do Ministério Público de São Paulo. Quer dizer, eu penso que, ao contrário do que está sendo publicamente anunciado, que a ideia é o ex-presidente reorganizar a base aliada e restabelecer contato com os líderes políticos, o que está por trás dessa mudança, desse movimento, é a defesa do ex-presidente, que, aliás, já apareceu num dos diálogos que foram divulgados, não é, pela Polícia Federal. Luiz Felipe Pondé, boa noite. Boa noite. O coração do ex-presidente foi tocado para salvar o Brasil? Olha, ontem, hoje, já vi aí umas tuitadas do PT chamando o Lula de ministro da Esperança, né? Eu acho que a tentativa de dizer que o Lula ia salvar o Brasil é uma mentira semelhante à campanha política da Dilma, né? É um tipo de truque, só que agora não vai enganar mais ninguém. E eu até acho, William, que se ele fosse ter tempo para isso, eu concordo com o que o Moisés falou, o time da situação é uma prova cabal de que a intenção é protegê-lo do Fórum Comum, né? Está muito claro isso. Mas se ele tivesse tempo para fazer essa salvação, o que eu acho que ele ia fazer, ele ia estourar ainda mais os cofres públicos, ele ia torrar todo tipo de reserva, porque ele ia querer aumentar a grana para as classes mais vulneráveis, principalmente em regiões onde você tem acúmulo de pessoas assim, para garantir a eleição do PT de 2018. Mas, quando você está falando, ele ia querer, mas ele é o ministro e ele vai... Então, só que eu tenho dúvidas que ele consiga. Ele quer fazer isso. Eu digo ele ia querer, porque por conta de tudo que está acontecendo, das gravações, que já foi citado aqui e tal, pode ser que ele não consiga pôr isso em prática. Mas a intenção, me parece, que se ele pudesse realizar, ele ia estourar os cofres públicos. Olha, o juiz Sérgio Moro, o juiz federal Sérgio Moro, quebra o sigilo da Operação Lava Jato e libera uma gravação do diálogo que mostra a presidente Dilma Rousseff agindo supostamente para tentar evitar a prisão de Lula. A ligação foi gravada pela Polícia Federal. Vamos ouvir o trecho. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Os investigadores da Lava Jato interpretaram o diálogo como uma tentativa de Dilma de evitar uma eventual prisão de Lula. Se houvesse um mandado do juiz, de acordo com a interpretação, Lula mostraria o termo de posse como ministro e, em tese, ficaria livre da prisão. O juiz Sérgio Moro não pode mandar prender ministros, porque eles têm foro privilegiado. Moisés, Dilma leva a Lava Jato para dentro do Palácio Planalto? Acabou de levar a Lava Jato e acabou de levar a criminalização que
está representada pela Lava Jato para dentro do governo dela. Aliás, veja, William, em relação às manifestações de domingo, que foram uma grande manifestação, mas que agora, num certo sentido, já está, o efeito já está quase que perdido, quase que esquecido com esses novos fatos, o ex-ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, deu uma declaração muito estranha, porque ele dizia: o juiz Sérgio Moro está criminalizando a política. Na verdade, é exatamente o contrário. É o fato do PT e de pessoas ligadas ao governo terem entrado no crime, terem criminalizado a sua ação, que fez com que a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça Federal tivessem que tratar essas ações como crime. Então, eu acho que isso que aparece nesta gravação, essa tentativa da presidente Dilma, não é, de defender, de criar um mecanismo para defender o ex-presidente Lula antes dele ser nomeado, um documento que, na verdade, só teria validade depois que ele fosse nomeado, fosse publicado no Diário Oficial e ele tomasse posse da sua função, do seu cargo como ministro. O fato de ter isto antes significa que ela trouxe para dentro do Palácio essa prática de utilizar o poder em benefício de pessoas ligadas ao PT, ligadas ao governo e ligadas ao ex-presidente Lula. Veja, é um típico caso de abuso do poder. O Miguel Leme Neto aqui, Pondé, pelo Facebook. Inaceitável essa combinação Dilma-Lula. Por muito menos, 2 repórteres derrubaram o presidente americano Richard Nixon. É exatamente essa analogia sabida que o Nixon, ele foi apeado, como se fala em algumas regiões do Brasil, do poder pelo caso do Watergate, justamente por conta da suspeita dele ter tentado bloquear o processo, né? Quer dizer, isso daí não é que é mais, mas é tão grave quanto estar envolvido no próprio processo. Agora, a impressão que eu tenho é que o PT está desesperado, né? E o PT está desesperado. O PT está desesperado, por isso que a presidente faz isso, por isso que o Lula está fazendo isso. Desesperado por quê? Porque a impressão que a gente tem do PT é assim, sabe aquela frase popular, quem nunca comeu melado quando come se lambuza? Então, o PT chegou no poder, começou a experimentar o poder e resolveu dizer que ele ia ser dono do país para sempre. E aí meteu os pés pelas mãos, agiu da forma que agiu e, infelizmente, para eles, toparam com um juiz como o Sérgio Moro, que é um verdadeiro Batman nessa situação, quer dizer, não é à toa que ele é visto como quase um super-herói, porque ele vai... E aí eu acho que aqueles que querem dizer que ele soltou a gravação por uma razão política, eu diria o seguinte, o tamanho da crise política é tal que agora tudo é política. E quando tudo vira política, ou você resolve, ou você sai da organização política para desordem política. E é isso que o PT está brincando com fogo. Agora vamos ouvir agora 2 novos trechos de uma conversa do ex-presidente Lula gravada pela Polícia Federal. No trecho a seguir, o ex-presidente Lula faz uma análise da atual situação política do Brasil. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos o Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos em que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar, sabe? Nós temos um presidente da Câmara, presidente do Senado, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Sinceramente, eu estou assustado com a República de Curitiba. Neste outro trecho, gravado pela Polícia Federal, Lula conversa com Jacques Wagner, ex-ministro da Casa Civil. Ô Wagner, eu queria que você visse agora, falar com ela, já que ela está aí, falar o negócio da Rosa Weber. Tá bom. Que está na mão dela para então. decidir. Falou. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer tá bom. o que os homens não fizeram. Falou. Tá bom? Combinado. Valeu, querido. Abraço. Um Dá um abraço abraço, a marido dos meninos. Tá bom. Valeu. Tchau, querido. Tchau. Segundo o juiz Sérgio Moro, que comanda as investigações da Lava Jato, Lula citou a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, provavelmente para obtenção de decisão favorável ao ex-presidente na ação 2822. Na ocasião, Rosa Weber negou o pedido apresentado pela defesa do ex-presidente para suspender 2 investigações sobre um triplex no Guarujá, no litoral paulista, e um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, ligados a Lula. Então, são 2 pontos nessa fala e nessas gravações, que é o Lula se referindo à justiça acovardada e, mais uma vez, a citação de um ministro da Suprema Corte, Moisés, de que ele poderia trazer benesses, né, para
quem quer que seja, né? Mais uma vez, uma citação de um ministro envolvido ou com sugestões de fazer negociações. Da ministra Rosa Weber. Né? Agora, eu acho de uma extrema gravidade isso que apareceu nessas gravações, William, porque, veja bem, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos presenciando é que uma pessoa que foi presidente da República por 8 anos é o líder do principal partido de governo que o país tem, não é? E que está sendo conduzido à posição de ministro de Estado para coordenar, fazer a coordenação política no Congresso Nacional. Ele vem de público e declara que o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, os juízes do Superior Tribunal de Justiça são todos acovardados e usa palavras de baixo calão, que, aliás, aqui a TV Cultura omitiu, com toda razão. Não é? Mas veja a gravidade disso. Como é que essa pessoa, como é que esse ator político pode se propor a função de coordenar, de reorganizar a base política do governo com esta visão que ele tem? Aliás, veja, isso me faz lembrar que alguns anos atrás, não é? O Lula, que tinha sido parlamentar, em vez de desempenhar o seu mandato parlamentar até o final, a certa altura ele sai com a frase que no Congresso tinha 300 picaretas. Quer dizer, ao invés do Lula e do seu partido construírem as instituições, há uma clara manifestação aqui anti-institucional. Agora, quais instituições? As instituições mais importantes da democracia, que é o parlamento, os partidos políticos, o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, eu acho que isso está revelando, revela 2 ou 3 coisas, não é? Revela 2 ou 3. Em primeiro lugar, o seguinte, eu acho, 2 dias atrás eu fui entrevistado por um jornal estrangeiro que me perguntava o que eu achava das manifestações, se aquilo estava precipitando muita coisa no Brasil. Eu disse, olha, não é um tsunami, mas é uma grande avalanche. Passou 2 dias, William, a impressão que eu tenho é o seguinte, nós estamos flutuando, nós estamos, de certa maneira, surfando no início de um tsunami. Vai derrubar o governo do jeito que as coisas estão sendo colocadas. Porque não é apenas um erro ou uma pequena falha de um personagem, mas é uma ação que, num certo sentido, é para solapar a função das instituições. Se você faz um esforço de que um membro da Suprema Corte, da Corte Constitucional do país, eventualmente seja pressionado para defender este ou aquele personagem, quem quer que seja, é uma destruição, é um solapamento da instituição. Felizmente para todos nós, para o Brasil, para os brasileiros e para a Suprema Corte, para o Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber se comportou de maneira absolutamente profissional, fez um voto a respeito do pedido que o advogado do Lula tinha feito e manteve os 2 processos, não juntou e nem evitou que o Lula pudesse ser investigado no Ministério Público de São Paulo e no Ministério Público Federal. Ou seja, pode ser que o desejo do ex-presidente, e agora revelado também da presidente Dilma, de manipular membros do Supremo Tribunal Federal, bate na parede de que tem pessoas dignas no Supremo Tribunal Federal e que, a meu juízo, vão defender a instituição. O advogado do ministro e ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, disse hoje que a divulgação dos diálogos envolvendo a presidente Dilma Rousseff e seu cliente foi uma arbitrariedade e acusou o juiz Sérgio Moro de estimular uma convulsão social. O advogado alegou que a divulgação da gravação não é papel do Poder Judiciário e aconteceu num momento pouco oportuno, já que houve perda de competência do caso com a transferência da ação da Vara de Curitiba para o Supremo Tribunal Federal. E vamos convidar então a participar dessa nossa conversa o advogado especializado em Direito Constitucional, Flávio Berrenbach, que é ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça. O ministro está na companhia da repórter Luísa Moraes. Boa noite, Luísa. Com você aí, o Flávio Berrenbach. Boa noite, William. Boa noite a todos. Eu gostaria de ouvir do ministro a opinião dele também a respeito do teor desses diálogos mantidos pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as declarações que foram feitas e gravadas pela Polícia Federal. Boa noite. Boa noite, Luísa. Primeiro eu quero dizer que eu sou ministro aposentado do Superior Tribunal Militar. Eu acho que a situação que se apresenta no Brasil hoje é inédita, gravíssima e de anomia. Na vida, normalmente, as pessoas incapazes são representadas por tutores. O Brasil hoje tem um governo incapaz que está querendo nomear seu próprio tutor. A presidente da República hoje tentou nomear um tutor para o seu governo.
E não vai conseguir. Bom, William, não sei se você quer fazer algum questionamento, mas eu queria dar um testemunho. Nós estamos num prédio que fica muito perto da Avenida Paulista, cerca de 5 minutos de carro, 10 minutos a pé, e de outras avenidas importantes aqui de São Paulo. E impressionante o buzinaço, o barulho dos carros aqui na volta, de várias pessoas protestando, a gente imagina, contra o governo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Flávio Berrembar. Flávio, desculpa de ter te referido à justiça, não referida ao Superior Tribunal de Justiça Militar, né? Referida ao Tribunal de Justiça, desculpa por esse equívoco. Mas eu queria te fazer uma pergunta, o seguinte, o advogado do Instituto Lula disse que essa divulgação desses diálogos, dessa gravação, é uma arbitrariedade. Você considera que isso é uma arbitrariedade? E como é que age o Supremo nesse caso? O Supremo pode se debruçar sobre esse caso do ex-presidente Lula e até não aceitá-lo como ministro? Olha, eu não vejo arbitrariedade nenhuma. A função específica do judiciário é buscar a justiça. Então, se essas gravações são um instrumento da busca da justiça, não tem arbitrariedade nenhuma. O que eu vi foram inúmeras ilegalidades nos diálogos, no teor das gravações, que eu reputo gravíssimas. William, com vocês no estúdio. Bom, Pondé, e você aí? Na última reportagem você não falou nada, ficou calado, perplexo com todos os acontecimentos? Mas ficar perplexo... Ficar perplexo faz parte da cena, né? Eu diria, eu ia falar uma coisa semelhante a que disse o juiz da Corte Militar, o Birembar, o advogado que disse que havia arbitrariedade, a arbitrariedade, me parece, é você querer fazer com que uma juíza do Supremo trabalhe para você, é você ficar nervoso porque tem um juiz, no caso de Curitiba, o Moro, fazendo o que ele tem que fazer. E é engraçado, eu apontaria duas coisas. Primeiro, o final da conversa dele com o Jacques Wagner, quando o Jacques Wagner fala lembrança para Marisa, para as crianças, alguma coisa assim, você percebe aí a cordialidade, o sentimento de tranquilidade, como se estivesse falando, vamos comer uma pizza domingo? Manda um beijo para a patroa e para as crianças. Ou seja, eles estão tratando ali de uma coisa que eles supõem que o país é deles. Aí está o caráter negativo da cordialidade, como se fala. Quer dizer, eles privatizam o público. E tem mais uma coisa, ao se referir ao Sérgio Moro e Curitiba como República de Curitiba, ele está querendo fazer uma analogia com a República do Galeão, que supostamente teria levado Getúlio Vargas ao suicídio. Essa fala está dentro de um contexto que o PT tem usado para dizer que o que está acontecendo é uma corrupção seletiva, é uma perseguição do PT. Então, o PT está querendo fazer uma analogia entre Getúlio e Lula, historicamente tem analogias, e que assim como o Getúlio foi perseguido pela elite da República do Galeão, o Lula está sendo perseguido pela elite da República de Curitiba. Só que isso daí, eu tenho a impressão que, voltando ao time que falava o Moisés, o PT perdeu o time e eu acho que a atitude mais elegante do PT seria, de fato, renunciar. Uma coisa importante nisso que o Pondé está dizendo é o seguinte, a divulgação desses diálogos foi feita antes do Lula ter se transformado em ministro da Casa Civil. Portanto, ele era ainda um cidadão como qualquer outro, sem nenhum impedimento de justiça que necessitasse, por exemplo, buscar a autorização do Supremo Tribunal Federal. E o juiz Sérgio Moro, a justificação que ele dá, eu acho que é muito clara, William, e precisa ser levada em consideração nesse momento. Ele diz, os governados têm todo o direito de saber quando aqueles que os governam, como estão e que estão agindo à sombra, como eles estão agindo e, de certa maneira, que prejuízo eles podem estar impondo à população. Eu acho que a justificativa do Sérgio Moro é uma justificativa de natureza democrática e republicana. Portanto, não há nada a obstar na ação que levou a essa divulgação e todos nós estamos estarrecidos agora de saber o que eram esses diálogos, não é? Bom, e tem várias manifestações aqui, telespectadores, dizendo, alguns não concordando e outros criticando, até mostrar essas gravações, apresentar essas gravações na mídia, né?
dizendo que vai ser uma conturbação social que estariam provocando. Vocês acham que é essa a função mesmo da imprensa, de divulgar esse tipo de material? Ah, não tenha dúvida. Quer dizer, a imprensa, a mídia, nessa hora, o que ela está fazendo, assim como dizia o Moisés com relação ao que fez o Moro, ela está cumprindo sua função republicana. Eu lembro que alguns dias atrás, o Gilberto Carvalho deu uma entrevista na Folha de São Paulo, em que ele dizia que se a justiça tentasse prender o Lula, ia tocar fogo no país. O PT está há muito tempo, repito, achando que é o dono do país, que não tem que dar satisfação a ninguém, e agora que a situação está complicando, então aqueles que simpatizam e não conseguem lidar com o fato que o PT entrou numa crise moral radical e de gestão radical, agora quer dizer que é o Moro que está tocando fogo no país. Não, o país foi incendiado pelo PT. Aliás, William, veja, uma coisa importante, né? Foi lembrado aqui por um telespectador, e o Pondé comentou, a meu juízo, bem em cima da lembrança do caso do Watergate do Nixon. Se não fosse o trabalho dos jornalistas e a transparência e a revelação dos fatos que estavam ocorrendo no governo do Nixon e na Casa Branca, não é? E como estava havendo obstrução de processos, não teria havido nem a revelação e nem o conhecimento daquela situação que mudou a história americana naquele momento. Então, eu acho que nós precisamos ter muita clareza que uma maneira da democracia prosseguir no Brasil, dela se consolidar, dela avançar, é tendo a informação de como as coisas estão sendo conduzidas no país. Muito bem, 7 estados já registraram manifestações de protesto contra o governo Dilma. Nós vamos à Avenida Paulista para mostrar o clima que tomou conta das ruas após a nomeação do ex-presidente Lula. Eu estou vendo ali nas imagens já o nosso repórter, Ricardo Ferraz. Ricardo Ferraz, boa noite, Ricardo Ferraz. O pessoal está atrapalhando o Ricardo Ferraz. Vamos, Ricardo, você já está ao vivo. Manifestação ao vivo é assim, né? Você pega o clima, a emoção das pessoas nas ruas. Ricardo, é com você. Boa noite, William. Boa noite a todos. A gente está aqui conversando com as pessoas porque é muita emoção nesse momento. As duas pistas aqui da Avenida Paulista já foram totalmente ocupadas. As pessoas estão chegando o tempo todo. Vêm aqui com bandeiras do Brasil, embrulhados nas bandeiras, também com panelas. A gente vê aqui muita gente com as panelas, bandeiras. E em frente ao prédio da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que hoje apareceu aqui com uma faixa de luto em protesto ao fato do ex-presidente Lula ter assumido o Ministério da Casa Civil. As pessoas estão completamente exaltadas nessa manifestação que é totalmente espontânea. Começou a ganhar corpo no momento em que lá no Palácio do Planalto muita gente se dirigiu para frente do Palácio e também depois da divulgação do grampo, né, em que o presidente Lula mantém uma conversa com a presidente Dilma Rousseff em torno da nomeação dele, e que ficou bastante explícito aí que havia uma intenção no sentido de conseguir um foro. Você vê como é difícil para um repórter fazer essa cobertura, né? Os ânimos estão exaltados. Como se tivesse uma trincheira, né? Exatamente. É como se estivesse reportando do campo de batalha. Como é que será daqui para frente? Qual a previsão dos senhores aí nesse caso? Hoje é o primeiro dia da nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. A impressão que eu tenho, William, que vai ter uma grande resistência, não é? uma reação muito forte no Congresso Nacional, da oposição e mesmo de partidos que supostamente fazem parte da coalizão. As pessoas estão se dando conta com as revelações, não é? Com o que foi divulgado da delação premiada do senador Delcídio, da decisão do PMDB de abandonar a base política do governo Dilma. Todos esses conjuntos vai levar a uma reação muito forte. Eu acho que vai haver manifestação de diferentes setores da sociedade civil. Nós estamos vendo que, espontaneamente, como ocorreu em Brasília, logo depois da revelação dos diálogos entre a presidente Dilma e o Lula, começou a haver manifestações em frente ao Palácio do Planalto. Eu acho que nós estamos vendo uma situação em que o país vai aumentar a convulsão. Eu só espero que os atores, as autoridades, não é? As autoridades na área policial,
não é, encarregadas de manter a ordem, e as lideranças políticas, os governadores, tenham a clareza, a serenidade de manter a ordem num sentido positivo. Dar direito de manifestação, mas, ao mesmo tempo, evitar que nós nos embrenhemos numa situação que pode levar a conflitos. Manifestações como essa que nós estamos vendo são absolutamente autênticas, mas é preciso ter um cuidado de que isso não provoque choque, não provoque, eventualmente, contraposição entre diferentes posições, porque os ânimos estão muito acirrados. Não é? Inclusive, isso é que a Maria Madalena Umi diz aqui, Pondé. Nunca vi tanto ódio, que triste. Temos que ter calma nesse momento, né? É, claro que a gente tem que ter calma. E assim, dando um passo atrás, eu acho que a função da mídia, a nossa função aqui é justamente procurar levar esse debate de uma forma um pouco mais esclarecedora e lembrar que isso é uma missão republicana mesmo. Agora, é interessante porque, assim, dia 18 tem uma manifestação marcada do PT. Eu não tenho dúvida que um dos grandes trunfos, ou talvez o único tentativa de trunfo que o PT teria na mão no dia 18 era falar de que o Lula é o novo ministro, seria uma espécie de trunfo, assim, para a manifestação. Com essas gravações, olha, hoje é quarta, hein? Pode acontecer umas coisas amanhã, agora é todo dia. Com a divulgação das declarações, de alguma forma, você tem um esvaziamento ainda maior do discurso das manifestações de apoio. Você perguntou no começo o que acha que vai acontecer. Eu, cada vez mais acho que logo, logo, o PT vai cair. Seria a solução mais elegante da Dilma, seria renunciar. O governo vê a nomeação de Lula como um reforço para enfrentar o processo de impeachment, mas para a oposição, a ida de Lula para a Casa Civil tem apenas um intuito: blindá-lo das investigações da Operação Lava Jato. A confirmação de Lula como ministro veio no início da tarde por meio de nota, mas o Congresso já estava em ebulição desde cedo. É um escárnio, um tapa na cara de todos os brasileiros. Uma tentativa desesperada de salvar um governo que já morreu. O governo afirma que a ida do ex-presidente Lula para a Casa Civil é uma medida para conter a crise política. Com sua experiência política e sua capacidade de gestão, o presidente garanta os direitos sociais, os programas que melhoraram a vida do povo. Indiscutivelmente, ele tem boas relações com o Congresso Nacional. E eu espero, e acho que o Brasil espera também, é que as coisas melhorem no Brasil. Como ministro, Lula passa a ter foro privilegiado e só pode ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Em entrevista coletiva, a presidente Dilma Rousseff disse que Lula terá os poderes necessários para ajudar o Brasil e negou que a nomeação dele seja uma blindagem das investigações da Operação Lava Jato. A lei é clara. Quer dizer que ninguém foi investigado? Foi sim, está sendo investigados deputados federais, senadores. Esses senadores e esses deputados investigados têm prerrogativa de foro. Vamos falar a verdade, a vinda do Lula para o meu governo fortalece o meu governo. E tem gente que não quer que ele seja fortalecido. O que eu posso fazer? A nomeação do ex-presidente provocou outras mudanças. Jacques Wagner sai da Casa Civil e assume o gabinete pessoal da Presidência da República com status de ministro, o que mantém o foro privilegiado. E o deputado Mauro Lopes, do PMDB, vai para a Secretaria de Aviação Civil. Com isso, o número de ministérios passa de 31 para 32. A oposição já levou à justiça uma ação popular contra a nomeação de Lula. No final da tarde, parlamentares fizeram um protesto em frente à sede do governo contra a medida. Moisés, o PMDB já saiu, já está deixando o governo ou não? Eu ia comentar exatamente isso. Eu acho que um dos pontos mais críticos desse momento é saber qual a posição do PMDB. Na convenção de sábado, não é, a maioria do PMDB sinalizou de maneira muito clara que estão, digamos assim, saltando fora do trem deste governo que está descarrilhado, vamos dizer assim. Não é? Se deram a si mesmo, o PMDB deu a si mesmo 30 dias para fazer esse desembarque. O que significa que o segundo partido mais importante do governo está deixando a base, a coalizão. Eu tenho a impressão que a presidente Dilma e o próprio ex-presidente Lula têm a expectativa, com a ida dele, de reconstruir isso. Então, isso vai ser uma oportunidade para nós entendermos realmente se o PMDB é um partido
se o PMDB tem posições claras nesse momento, não é? Ou se o PMDB, de novo, vai se deixar levar pelo roldão de quem tem poder e faz distribuição de cargos. Veja que numa das gravações, William, eu não posso repetir as palavras que o Lula disse aqui, mas numa das gravações, não posso e não devo, não é? Mas numa das gravações, ele faz uma referência ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado, que acabou de dizer na reportagem que o Lula tem uma grande entrada no parlamento, etc. Quer dizer, a pergunta que eu faço é o seguinte: alguém que xinga e que diz essas coisas do outro interlocutor tem condições de fazer coordenação política a sério para reorganizar e, de alguma maneira, dar iniciativa a um governo que perdeu completamente a capacidade de, por exemplo, administrar a economia num sentido positivo, de reorganizar a economia. William, se nós olharmos, se nós fôssemos fazer um corte aqui no que nós estamos discutindo hoje e olhar o número de desemprego, não é? Como cresceu o desemprego é uma consequência direta da paralisia da economia. O governo não consegue fazer nada sobre isso. Então, em relação a essa reorganização, eu tenho a impressão que a ida do presidente Lula foi uma decisão de alto risco tomada pela presidente Dilma e pode ser um tiro no pé. Porque com as coisas que o Lula disse, eu não sei se ele é um interlocutor válido para reconstruir essa unidade. Agora, e se ele recuperar a governabilidade? Então, porque isso pode acontecer. Eu acho um pouco difícil da situação que está. E eu acredito que por isso, inclusive, o Sérgio Moro e o que ele representa está correndo de alguma forma para tornar isso público, porque, na realidade, o Sérgio Moro está percebendo que o grande aliado dele é o público. Certo? Mas eu acho que só tem talvez uma possibilidade dele recuperar uma governabilidade em termos políticos, não de função técnica. É se ele conseguir passar a imagem para o parlamento e para todo mundo que ele vai salvar todo mundo da Lava Jato. Certo? Se ele, por acaso, demonstrasse a capacidade de sinalizar, inclusive para o PMDB, que é um partido que só tem vocação ao poder, não tem mais nenhuma outra vocação, se ele demonstrasse que ele ia conseguir, de alguma forma, pôr um cabresto na Lava Jato, e nesse sentido ia parar a Lava Jato, porque a Lava Jato vai embora, feito um trem, e ela vai começar a pegar gente, de repente, como já está começando, gente que está fora da esfera do PT. Se o Lula... Só que esse cenário é o cenário de uma ditadura. É claro de um que ditador. É o cenário de um ditador. Não, é claro que faz paralisar todas as instituições. Mas é claro que é, mas eu não tenho nenhuma dúvida que na situação que a gente está vivendo aqui, não há nenhuma preocupação com Constituição por parte dele, nenhuma preocupação com manutenção das instituições. Eu não tenho muita esperança disso. Então, se ele conseguisse arregimentar o parlamento, provando que ele iria pôr um cabresto na Operação Lava Jato e aí ia continuar a mesma safadeza de sempre, talvez ele ganhasse alguma governabilidade. Porém, é difícil de fazer isso na medida em que o Sérgio Moro, por exemplo, inteligente como é, sabendo provavelmente já claramente isso daí, ele é ágil e joga sobre o Lula e aqueles que querem fazer esse tipo de conchavo a opinião pública. Muito bem, eu vou ter que ir para o intervalo comercial, que nós já estamos com 40 minutos de programa e nada de intervalo comercial. Eu queria só registrar aqui, Pondé, para você responder essa pergunta daqui a pouco, o Sérgio Gomes falando da questão da manifestação ali na Avenida Paulista. Ele até fala, poxa, desde o começo do programa eu estou te falando, perguntando, William, você não fala, quero ouvir a opinião do Pondé referente ao fechamento da Paulista em pleno horário de pico. A seguir, Supremo derrota a Câmara e mantém o poder de decisão do impeachment com o Senado. E ao vivo as manifestações contra o governo em Brasília e em São Paulo agora à noite. Vamos voltar a Brasília, onde grande número de manifestantes se concentra diante do Palácio do Planalto e pede a renúncia da presidente Dilma Rousseff. O repórter Leandro Magalhães está lá. Bem, William, o número de manifestantes aqui em frente ao Palácio do Planalto aumentou, segundo estimativa aí da Polícia Militar. Mais de 5 mil manifestantes agora em frente ao Palácio do Planalto, aqui em Brasília. A gente pode acompanhar nas imagens aqui de cima que ainda continua a movimentação intensa aqui em frente ao Palácio do Planalto. Os manifestantes, eles começam também a sair do Palácio do Planalto e seguir, vamos mostrar aqui, pedir ao cinegrafista Douglas Neres, para mostrar aqui que logo ao lado do Palácio do Planalto está aqui a cúpula do Congresso.
a cúpula do Senado e da Câmara, e os manifestantes estão no gramado em frente ao Congresso neste momento. A gente consegue ver as imagens aí, várias vias aqui em Brasília foram fechadas, interditadas, vários carros, um verdadeiro buzinaço aqui em torno do Congresso Nacional. E logo atrás do Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes e também em frente ao Palácio do Planalto. Olha, e segundo, só para lembrar que a presidente Dilma Rousseff, ela saiu do Palácio do Planalto por volta das 6h30 e seguiu para o Palácio da Alvorada, que é a casa oficial da presidente Dilma Rousseff. Lá ela está com vários ministros, o José Eduardo Cardoso, da Advocacia Geral, também o ex-ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, que hoje ele é chefe de gabinete especial da presidente Dilma Rousseff. Eu conversei agora há pouco com o Jacques Wagner, ele afirmou que a gravação do telefonema entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula foi uma arbitrariedade que não se pode violar ou interceptar o telefone da presidente da República. Disse que isso fere a segurança dela. Também conversei agora há pouco com o líder do PSD, Rogério Rosso, que afirmou que grampo é um fato gravíssimo e que a base aliada aí está estremecida depois dessas informações divulgadas pela Polícia Federal. Uma conversa interceptada pela Polícia Federal entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula. É com você, William. Vamos por parte. Primeiro você responde àquela pergunta que foi feita no bloco anterior pelo Sérgio Gomes, das manifestações. Lá em Brasília, aqui em São Paulo, todo mundo parando as vias. Então, é muito fácil responder essa pergunta, porque eu imagino que ele tenha perguntado, porque com frequência eu e outras pessoas apontamos para a importância de marcar manifestações no domingo, como algumas são marcadas, pelo fato de que você aqui no caso de São Paulo, de repente, marcar uma manifestação para uma sexta-feira na Paulista, você cria aquele transtorno no trânsito. Uma coisa, portanto, é você marcar a manifestação, outra coisa é um fato espontâneo. O que está acontecendo hoje é um fato espontâneo, uma reação das pessoas. É engraçado porque isso que a gente está vendo é a mais pura manifestação da soberania popular na democracia sobre a qual repousa o poder. O problema é que os grupos, as pessoas associadas ao PT, infelizmente, não estão percebendo que é uma situação difícil para o PT. Essa coisa mesmo de dizer que é uma arbitrariedade, como assim uma arbitrariedade? Quem disse que o presidente ou a presidente está acima da lei e que pode ficar negociando cargos ou fazendo sei lá o quê? Então, ao telespectador, eu diria isso, resumindo a ópera. Uma coisa é você marcar uma manifestação, outra coisa é quando acontece um fenômeno como esse, que é completamente espontâneo e não grupos pagos que recebem para isso, que são militantes profissionais, como no caso de muitas manifestações. Gabriel Oliveira aqui, Moisés, o que é mais errado, Moro tornar pública a gravação de Dilma ou a Dilma tentar blindar Lula? E ele até coloca aqui com foro privilegiado. Na verdade, a divulgação foi feita antes do Lula se tornar ministro ou ser nomeado. Exato. A manifestação, a divulgação foi anterior. Portanto, o Lula não tinha foro privilegiado quando foi feita a divulgação. E quando se trata de alguma coisa muito importante, de obstrução da justiça, que isto seja tornado público é um imperativo da democracia. Não há nada de ilegal, de arbitrário, de errado nisto. A outra coisa interessante, William, é que eu, observando as pessoas se manifestar desde o período da tarde, né, em Brasília, me chama a atenção para o seguinte: Brasília é uma cidade formada em grande parte, na sua grande maioria, por funcionários públicos. Não se pode dizer que os funcionários públicos de Brasília, que são empregados, são todos trabalhadores da administração pública, que eles são os coxinhas que frequentemente o PT reclama e que é a classe média. Não é a classe média que está se manifestando apenas. A classe média também, que aliás tem todos os direitos de se manifestar. Mas no caso da manifestação de Brasília, é um segmento da população extremamente importante que espontaneamente começou a aparecer. Eu ouvi a primeira notícia de que havia manifestação, o repórter dizendo que tem 50 pessoas na frente do Palácio do Planalto. Isto foi crescendo até chegar agora a 5 mil. Como nós podemos caracterizar, como nós podemos analisar isso? É o sentimento de um segmento importante da população que não aceita mais que pessoas que estão no poder, que estão no governo,
possam fazer qualquer coisa, como o Pondé disse, como se o governo fosse uma propriedade delas. A revelação desses diálogos mostra não apenas a dissociação que algumas dessas pessoas, o ex-presidente Lula, o presidente Dilma, têm em relação às instituições, mas em relação à população. Acha que pode passar por cima de todos nós, que todos nós somos idiotas, que não sabemos, que não acompanhamos. A população brasileira, um segmento dela, não é todo, eu sei disso, não é? Mas um segmento importante começa a se apoiar na transparência para se manifestar, para participar e para, de alguma maneira, sinalizar que não aceita mais esse tipo de condução da política e do poder no Brasil. O Supremo Tribunal Federal rejeitou o recurso da Câmara e manteve o rito do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Por 9 votos contra 2, os ministros decidiram que a eleição da comissão especial do impeachment deverá ser feita através da indicação de líderes partidários e com voto aberto. Além disso, o Senado tem o poder de barrar o processo, mesmo que ele seja iniciado pela Câmara. A decisão é uma vitória para o governo, já que agora tem chances de negociar com os líderes de partidos a derrubada da proposta. A comissão do impeachment deverá ser composta por 65 deputados. Eles vão decidir se abrem ou não o processo. Depois, o parecer deve ser levado ao plenário da Câmara e precisa ser aprovado por 2/3 dos deputados, 342 dos 513 parlamentares. Moisés, a comissão de impeachment possivelmente será montada amanhã. Segundo a palavra do presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, após a decisão do Supremo, ele daria sequência nos primeiros passos de acordo com o rito definido pelo Supremo. Veja, William, houve uma grande dúvida sobre essa definição do rito por uma razão simples. Quando a gente lê a Constituição, é muito clara na Constituição, não é, o princípio, a afirmação de que o poder de decidir se abre ou não o processo é da Câmara dos Deputados. Eu não sou juiz, eu não sou jurista, não tenho conhecimento suficiente disso, mas eu tenho uma dúvida sobre essa decisão que jogou parte da decisão para o Senado. Quando, na verdade, se nós olharmos o rito do impeachment do ex-presidente Collor, o Senado é apenas uma Câmara de decisão política, de fazer o julgamento político, mas não de decidir se o processo está habilitado ou não está habilitado. Essa dúvida não foi inteiramente dirimida, a meu juízo. Então vamos perguntar para o Flávio Bienrembá, para o ministro Flávio Bienrembá, o que ele acha dessa decisão do Supremo hoje. Bienrembá. Olha, eu estou ouvindo agora, William, o resultado da decisão do Supremo. Mas eu acho que isso é atribuível a mais uma das confusões da Constituição de 1988. Em todas as constituições anteriores do Brasil, o rito do impeachment passava pela Câmara, que declarava procedente a acusação. Agora não. Na Constituição de 88, diz recebida a acusação. O impeachment é um processo político decidido por um corpo político, que é o Senado da República, por motivações políticas e por crime de responsabilidade, que é crime político. Eu queria fazer uma pergunta, William, se você me permite, sobre essas ações que os partidos estão ingressando, questionando a permanência de Lula à frente do Ministério da Casa Civil e principalmente agora com tudo que a gente está vendo acontecer nesse país depois dessa gravação, enfim. Eu queria ouvir a sua opinião. Quando a presidente da República chama o Lula para o governo, ela pratica mais do que meia renúncia. Ela já renunciou mais da metade do poder que ela tem, porque ela não terá poder para demitir o Lula. Um ministro de Estado é demissível ad nutum. É um funcionário do presidente da República. O presidente nomeia e demite. Eu duvido que a Dilma tenha poder para demitir o Lula. William, é com vocês no estúdio. Muito bem, obrigado, Luísa Moraes, obrigado, Flávio Bienrembá, o ministro Flávio Bienrembá, pelos esclarecimentos. Esclareceu tudo, né, Moisés, eu acho sobre esse assunto? Ajudou bastante a entender, porque, de fato, o Flávio Bienrembá lembrou como nas constituições brasileiras estava reservado à Câmara dos Deputados
tomar a decisão se o processo abrir o processo faz sentido ou não faz sentido. Eu li na Constituição, William, valeria a pena até a gente pegar esse artigo, trazer o artigo e mostrar para os telespectadores. Eu li na Constituição que esta é uma decisão que cabe à Câmara dos Deputados, embora a decisão do julgamento político do impeachment deva ser feito pelo Senado. Eu acho uma coisa importante da gente lembrar, William, o seguinte: eu lembro que quando esse rito foi decidido no final do ano passado, foi recebido como vitória do governo, pelo próprio governo. Falava-se que o impeachment estava enterrado, veio toda a história com o Cunha e tudo mais. Por quê? Para nós que estamos do lado de cá, independente do texto da Constituição, a gente tem um olhar político sobre a situação. A impressão que dava, então, é que o STF estava deliberando politicamente a favor do governo, na medida em que o Senado, todo mundo sabe, até que prove o contrário, aparentemente é uma Câmara mais dócil ao governo, a começar pelo PMDBista que o lidera, que é o Renan, que tem sido o grande aliado, enquanto que o Cunha é o grande inimigo. Então, a recepção que a gente tem desse fato político é de que o STF, então, teria feito... Eu não sou também jurista, como disse o Moisés, não tenho como analisar isso, mas do ponto de vista político, quem olha, a impressão que dava era que o STF teria achado alguma forma de mandar o poder para o Senado e lá, então, de alguma forma, a Dilma estaria protegida e ela entendeu desse jeito e todo mundo entendeu e ela ficou feliz. No momento que a gente está vivendo agora, eu acho que o STF ele deve ficar bem atento a situação em que o país está, em que as instituições estão, principalmente levando em conta a gravação que a gente viu do Lula, porque, eu repito, quando todo o processo se torna político, ou você dá atenção ao processo político, ou ele fica pior ainda. O Emilson Nunes Costa destaca isso aqui. Lula e Dilma nomeou quase todos os ministros do STF. O Gabriel P. foi bom lembrar que Cunha, como algo ainda... pode ser decidido no Congresso por um sujeito com o currículo dele, que também deve ter o seu momento, né? Sem dúvida. Aliás, no caso do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, algumas semanas atrás, o Supremo tomou uma decisão tornando-o réu no processo da Lava Jato. E existe também no Supremo Tribunal Federal uma solicitação do Procurador-Geral da República para a suspensão do mandato do presidente da Câmara. Na verdade, eu até diria, William, que o timing ideal teria sido se o Supremo já tivesse decidido isso e o deputado Eduardo Cunha estivesse fora da função da presidência, daria mais legitimidade ao processo. Porque parte da legitimidade que o processo do impeachment perdeu o ano passado é porque o deputado Eduardo Cunha misturou a condução propriamente procedimental do processo do impeachment com os interesses pessoais dele de se defender das acusações que ele tem na Câmara. Isso tornou complicado. Agora, talvez nós tenhamos, nesse momento, que fazer uma reflexão para entender o momento extremamente complexo que nós estamos vivendo no Brasil. Eu mencionaria, William, duas coisas. Por um lado, tem um avanço, uma enorme consolidação de mecanismos de transparência, controle de abuso e o que eu tenho chamado sempre, até mesmo aqui, o sistema de integridade. Polícia Federal, Ministério Público, Justiça Federal. Agora, por outra parte, nós estamos vendo, como, aliás, nas gravações da presidente Dilma, do ex-presidente Lula apareceram, alguns atores perderam completamente o limite da sua função, do seu papel. E isso, de alguma maneira, em vez de ajudar a população a entender o que está acontecendo, encontrar o caminho para poder, de alguma maneira, ajudar o país a sair da crise, confunde as pessoas. Eu tenho ouvido muita gente na rua, em diferentes lugares, dizer: eu não estou entendendo o que está acontecendo, está cada vez pior. Isso parece que está cada vez pior por causa da condução de alguns personagens da política que, a meu juízo, perderam completamente o senso da sua função. A confirmação de Lula como ministro deixou o mercado financeiro em sinal de alerta. No anúncio da mudança, a presidente Dilma descartou rumores do mercado de uso das reservas internacionais para atenuar a crise. A confirmação do nome de Lula como ministro da Casa Civil foi o assunto do dia nas ruas. Para mim, não foi uma boa situação. Eu não gostei. Ele ter ido pra lá, eu acho que vai mostrar o que tá acontecendo de verdade. Entendeu? Vai mostrar se tá tendo roubo mesmo. Ele já não tem mais a força que tinha antigamente para
impulsionar a nossa economia. O efeito no mercado financeiro não foi tão significativo, porque já havia muita especulação sobre a mudança na véspera. O Ibovespa subiu 1,35%, após queda de mais de 3% ontem. E o dólar recuou 0,63%, cotado a R$ 3,73. A ida dele para o governo pode colocar a possibilidade dele se manter candidato em 2018, pode aumentar a probabilidade dele reorganizar a base do partido e retardar o processo de impeachment. Isso mudou tudo e frustrou o mercado. Diante do cenário de incertezas na política, a possibilidade do governo usar as reservas internacionais do país para bater parte da dívida pública surgiu como uma opção. Mas na entrevista de hoje, a presidente Dilma Rousseff disse que jamais fará uso delas. Elas não são a forma adequada de se solucionar questões de investimento. Portanto, as especulações que existem quanto a esse fato do uso das reservas são isso, especulações. O Brasil está entre os 10 países que mantêm as maiores reservas cambiais do mundo, com 370 bilhões de dólares. Das nações em desenvolvimento, só Brasil e Índia não tocaram em suas reservas cambiais. Eu defendo uma venda numa parte da reserva, o excesso. A dívida bruta do Brasil, que está em 67% do PIB, cairia para 53% do PIB. O Brasil pode sofrer, de um momento para outro, uma fuga de capitais. Eu já vi corridas contra países, né, quebrarem o país rapidamente e a gente vê isso virar pó rapidamente. Então, o senão é esse. Pode se arriscar demais e a gente estimular uma corrida contra o Brasil. Lula, na verdade, vai tomar as mesmas medidas que adotou quando do seu governo, né? Isso que é estimular o consumo. Aparentemente, essa é uma das diretrizes que ele vem propondo para a presidente Dilma já há algum tempo e que agora teria sido uma das exigências que ele faz, mudanças na área da economia para poder assumir a coordenação política, né? Agora, veja, estimular o consumo supõe que você tenha, por um lado, ao mesmo tempo ativado outras áreas da economia. Por exemplo, a indústria. Como nós sabemos, todos os índices da indústria nos últimos anos vem caindo. A produção industrial, não é? Significaria também, William, garantir a renda das pessoas para consumir. As pessoas só consomem se tiver a sua renda garantida. Nós sabemos que os índices mostram que a renda está caindo. Mais do que isso, como todos nós sabemos, não apenas as pessoas do povo, mas nós também, quando vamos ao supermercado, a inflação corrói o nosso salário, o salário das pessoas que vivem de salário. Então, como é que vai se retomar o consumo num contexto de tanta fragilidade da economia afetando a vida real das pessoas, não é? Eu acho que essa hipótese suporia que o país estivesse numa outra fase, com mais investimento estrangeiro chegando ao país, com mais credibilidade, e todas as agências internacionais que rebaixaram os índices brasileiros indicam o contrário. Então, eu realmente tenho dúvidas sobre o possível sucesso dessas medidas. Eu acho que não vai funcionar. Primeiro, eu acho que ele não vai ter tempo de fazer isso. Isso a gente estava discutindo no começo do jornal. Quer dizer, se o Lula tivesse tempo, ele ia quebrar ainda mais o país economicamente, ele ia gastar o dinheiro que não tem, ele ia criar mais problema fiscal, ele ia ser mais populista ainda. E essa ideia, então, de ficar usando as reservas internacionais, quer dizer, é como invadir um cheque especial total. Porque, na verdade, se tivesse alguma esperança na entrada do Lula no ministério, a esperança me parece... eram duas intenções. A primeira é blindar o Lula, o que a gente viu ao longo do jornal inteiro, com as declarações, as gravações e tal. E a segunda era ver se o Lula conseguia arrumar a casa para ser eleito em 2018. Ou seja, ele ia gastar mais dinheiro ainda, ele ia aumentar ainda mais o equilíbrio fiscal do país, portanto, ia ser uma tragédia pior ainda do que já existe aqui. Então, me parece que, mas no final das contas, eu não acredito que vai acontecer isso, porque eu acho muito difícil eles conseguirem se manter. O Marcão Vieira aqui no Facebook, o William, ele acredita que esta receita de estimular o consumo pode dar certo duas vezes. O Denis Cardoso, estimular o consumo com essa quantidade de desempregados, foi exatamente o que você falou, queda de produção industrial.
O Felipe Oliveira, povo desempregado e endividado. Vai dar certo sim, acreditem. Vamos mostrar mais uma vez como está o clima na Avenida Paulista. O repórter Jerônimo Moraes acompanhou o início dos protestos. Aqui na Avenida Paulista, centro financeiro de São Paulo, os manifestantes estão chegando em grande número, carregando bandeiras e gritando palavras de ordem, pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff e criticando a nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil. Os manifestantes se concentram em frente ao MASP, mas a agitação se estende por toda a avenida, que no fim de semana foi palco da maior manifestação política da história do país. O estopim desse descontentamento foi a gravação feita pela Polícia Federal e divulgada pelo juiz Sérgio Moro, que quebrou o sigilo da Lava Jato. No diálogo, Lula e Dilma acertam a entrega do termo de posse no Ministério para que fosse apresentado como salvo-conduto caso saísse algum pedido de prisão contra o ex-presidente. Uma descoberta feita em 2007 veio à tona novamente com a delação premiada do senador Delcídio do Amaral. Ele afirma que o senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, é o beneficiário de uma conta secreta no paraíso fiscal mais fechado do mundo. Delcídio disse não saber se o dinheiro da conta tinha relação com um suposto esquema de propina de Furnas, centrais elétricas. Os detalhes estão em uma reportagem divulgada hoje na revista A Época. O caso da conta secreta no Principado Europeu de Liechtenstein foi arquivado em 2010, mas a Procuradoria-Geral da União ressaltou que se novas provas fossem encontradas, a investigação seria reaberta. Todos os documentos que comprovariam a conta secreta no paraíso fiscal foram encontrados em 2007, na residência de um casal de idosos acusados de comandar operações bancárias clandestinas no Brasil. Havia 75 pastas e cada uma trazia um beneficiário. Na cor amarela estava a identificação Bogart Taylor. Seria o código escolhido por Inês Maria Neves Faria, mãe sócia de Aécio Neves, para se referir à conta no exterior. A mãe e a irmã do senador podiam movimentar dinheiro, enquanto Aécio aparecia apenas como beneficiário. Na ocasião, a família confirmou a veracidade dos documentos, mas disse que a conta foi aberta sem que soubesse. Na sessão plenária de hoje, o senador Aécio Neves negou as acusações. Que até mesmo os inescrupulosos da política costumam ter algum bom senso, algum cuidado, algum pudor em não trazer para o embate político familiares nossos, que não têm absolutamente nada a ver nas suas atividades com aquela que aqui exercemos na política. E aí, José Álvaro, esse caso, as delações premiadas que geraram todo esse pânico de Lula virar ministro, agora o Aécio Neves, várias citações, vários nomes da política brasileira, nomes que as pessoas tinham esperança ou têm esperança de chegar a governar o Brasil no futuro. Então, William, eu acho que isto abre uma grande oportunidade para um funcionamento equilibrado e para, num certo sentido, para que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça Federal mostrem que, na verdade, as instituições estão funcionando não com orientação política, com partidarização, mas estão funcionando e vão averiguar quem quer que seja, quem quer que existam denúncias, ou que existam informações, ou que existam provas do seu envolvimento em atos ilícitos. Eu acho que isso tem que ser investigado. Eu esperaria que o Ministério Público investigasse isso a fundo. Não é? E, evidentemente, é claro que sempre as pessoas vão dizer que não tem nenhuma culpabilidade, que não cometeram nenhuma ilegalidade. O senador Aécio Neves, que é uma pessoa respeitável, está dizendo isso, mas é preciso que se investigue. Como, aliás, ocorreu com o Mensalão Mineiro, em Minas Gerais, que acabou investigando e levou, por exemplo, à condenação do ex-presidente do PSDB. Às vezes as pessoas se esquecem que os processos estão atingindo diferentes lideranças de diferentes partidos políticos, não apenas do PT. É claro que quem está no governo tem mais poder e tem mais, digamos assim, manipulação de um maior número de recursos, pode cometer mais ilícitos. Você mas cita tem gente... Eduardo Azeredo, né? Isso, Eduardo Minas Gerais, Azeredo, que renunciou para ir para a primeira instância. Pois é, mas na verdade foi condenado a quase 20 anos de prisão. Exatamente. Já foi condenado a quase 20 anos de prisão. O presidente do PP também está preso.
O presidente, o ex-presidente do PTB também foi preso. Ou seja, num certo sentido, nós temos que ter consciência que isso que está ocorrendo no Brasil, temos que ter essa percepção que pela primeira vez se está fazendo, de certa maneira, uma limpeza no que diz respeito à maneira como a corrupção ganhou centralidade na vida do país. Então, eu acho que isso que apareceu em várias delações, indicando políticos de diferentes filiações partidárias, inclusive do senador Aécio Neves, eu esperaria que isso fosse devidamente investigado. Eu vou tomar a palavra do senador Aécio como um ponto de crença. Ele diz, não estou envolvido, isso não faz... Então, quanto mais investigação houver e trouxer à tona, vai mostrar que ele não está envolvido. Ele ou os demais que dizem a mesma coisa. Perfeito. O Arnaldo Rebelo Júnior, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Moro nele. Nós já passamos o tempo aqui, agora são 10 horas e 6 minutos, mas tem tempo para você falar. Sim, hoje nós vamos falar até às 11, né? Nada disso. Rapidamente, por favor. William, eu acho importante voltar a uma questão e lembrar que há pouco você perguntava se havia alguma governabilidade para o Lula. O Moisés, quando eu comentava, dizia, mas isso seria uma atitude ditatorial. Se ele fizesse aquelas coisas. Sim, há quem imagine, e eu acredito que imagina mesmo, que se o Lula conseguisse colocar o Sérgio Moro no cabresto, então ele salvaria o sistema todo. Então a hipótese é a seguinte, se a Lava Jato vai começar a pegar a oposição, se ela vai começar a citar nomes da oposição, então o Lula, com a sua capacidade de articulação política, ele iria para a Casa Civil, ele iria salvar o governo dele, salvar a oposição, no sentido de... Por isso que você chama de ditatorial, porque manda toda a constitucionalidade da democracia passear republicana, mas com isso ele poderia não salvar só o governo do PT, mas ele salvaria inclusive o risco da oposição cair na mão da Lava Jato. E eu acho que essa questão é bem importante, ela é bem possível e ela está no olho do furacão. Isso aconteceu nas mãos limpas na Itália. Olha aí. A Operação Mãos Limpas. Daqui a pouco... Mas não exatamente isso, né, William? Eles ficaram mais estratégicos, mais ágeis na corrupção de tantas pessoas envolvidas, quase 2.000 políticos presos. É verdade, mas veja bem, o que houve foi sim, num determinado momento, o Berlusconi, como primeiro-ministro, começou a propor no parlamento uma série de mudanças de lei no sentido de novo, proteger nessa direção, proteger pessoas que estavam eventualmente envolvidas. O que nós precisamos tomar cuidado, o que nós precisamos prestar atenção, os cidadãos brasileiros, os telespectadores, é para não permitir que haja iniciativas no sentido de diminuir a legislação que começou a haver no Brasil para controlar e para coibir a corrupção. Então, num certo sentido, é uma boa lembrança que você faz da Operação Mãos Limpas para não deixar acontecer os resultados negativos que tivemos no Brasil. Mas eu acho que isso é um risco grave de que o Lula sirva de salvador da pátria. Eu acho que, para a gente perceber o risco todo, ele não estaria ali só para salvar o PT, ele estaria ali para articular um acordão e salvar, inclusive, membros da oposição, e aí, desse jeito, colocar a Operação Lava Jato sob o cabresto. Daqui a pouco, o FIFA cobra indenização milionária de cartolas brasileiros por corrupção e novas informações sobre as pressões no Congresso e nas ruas contra a presidente Dilma. Manifestantes se mantêm em grande número diante do Palácio do Planalto e prometem varar a noite com a manifestação contra a presidente. Mais uma vez, vamos chamar o repórter Leandro Magalhães. Bem, William, aumenta cada vez mais o número de manifestantes aqui em frente ao Congresso Nacional. No caso do Gramado, em frente ao Congresso Nacional. Houve um princípio de tumulto agora há pouco. Policiais usaram spray de pimenta para dispersar os manifestantes, que alguns revidaram jogando garrafas e cones e 2 objetos em chamas. Alguns manifestantes também invadiram aí o espelho d'água que fica em frente ao Congresso. E agora há pouco eles começaram a cantar o hino nacional.
Lembrando, William, que há grupos aqui a favor da presidente Dilma Rousseff, a favor da volta do ex-presidente Lula ao Planalto e também grupos contrários. Nós temos uma última informação: a posse do ex-presidente Lula como chefe da Casa Civil estava marcada para terça-feira, da próxima terça-feira, mas o Palácio do Planalto confirmou agora há pouco que eles anteciparam para a posse ser amanhã. O ex-presidente Lula acompanha as informações pela televisão em São Paulo, em São Bernardo do Campo, e pretende voltar a Brasília amanhã de manhã. Voltamos ao estúdio. William. Pondé. Essa decisão, não sei oficialmente qual é a razão da antecipação, mas a impressão que eu tenho é que sim, o PT, como se fala na linguagem popular, vai para o pau. Quer dizer, ele não vai, ele não está, de certa forma, nem um pouco preocupado se parte da população ou grande parte da população está em crise com ele. Eu acho que ele vai, na realidade, acelerar o processo, e a suspeita que eu tenho é que o Lula e o PT estão investindo em que o sistema corrupto vai protegê-los na última hora. Por isso que as instituições, o STF tem que ficar muito atento para que ele não caia de alguma forma na percepção nossa de que ele estaria de algum modo trabalhando junto com o PT. Ou seja, ele tem que se manter neutro, nem trabalhar junto com o PT, nem trabalhar junto com ninguém. Então, essa coisa de adiantar a posse parece indício da minha suspeita de que o PT vai querer usar a máquina institucional para sair dessa crise. Rapidamente, para encerrarmos. Então, William, o Pondé está levantando uma hipótese muito séria, muito importante, né, de que, eventualmente, a ida do Lula, a condução dele vai ser para salvar, entre aspas, o sistema político, no sentido de evitar que o sistema político possa ser corrigido e possa, num certo sentido, depurar o que hoje é tão forte, que é a presença da corrupção dentro do sistema político, né? Agora, eu acho que, eu não tenho certeza disso, acho que é uma hipótese importante, nós precisamos prestar atenção, o Supremo, mas mais importante até é que a população que agora começa a se manifestar, num certo sentido, faça esse acompanhamento, para evitar que efetivamente esta ida do Lula signifique essa salvação no sentido negativo do sistema político, para, ao invés de fazer o país passar a limpo, na verdade, passar a mão na cabeça dos culpados e evitar, dessa maneira, que haja um ajuste de contas necessário para que nós possamos, aí sim, num sentido mais autêntico, salvar o sistema político. Muito bem, José Álvaro Moisés, boa noite. Muito obrigado pela participação. Luiz Felipe Pondé, boa noite. É claro, nós chegamos a 10h16. Estamos encerrando essa edição praticamente especial do Jornal da Cultura. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Uma boa noite para você e até amanhã.